Você encontrou a palavra em Filipenses 2:5? A palavra diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Se você está anotando, o tema da mensagem é seguindo os passos de Jesus. Repita comigo bem forte: seguindo os passos de Jesus. Amém? Quantos aqui querem seguir verdadeiramente os passos de Jesus? É muito importante isso. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Filipos, e o teor da carta é um pouco diferenciado das demais que ele escreve às outras igrejas. Aqui ele assume um tom mais emotivo, um tom mais despreocupado com formalidade. Ele escreve para uma igreja onde ele tinha muita afinidade com os irmãos, uma igreja que ele fundou, uma igreja onde os irmãos o assistiram em várias ocasiões no seu ministério, uma igreja que havia entendido a necessidade de propagar o reino de Deus e que entendeu que através da vida de Paulo esse reino seria propagado, por isso investia financeiramente no ministério dele. Era uma igreja de amigos. E ele escreve a maior parte dessa carta agradecendo aos filipenses pela ajuda financeira com que eles haviam contribuído com o seu ministério. O apóstolo Paulo escreve essa carta, e um dos temas centrais dessa carta é: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. E ele insiste com isso, com essa frase. Era como se o Espírito Santo estivesse direcionando ele nessa carta, dizendo para a igreja de Jesus: se animem, se alegrem. Existe alegria, existe gozo no Espírito Santo, existe esperança para quem está em Cristo. A alegria não é algo de fora, a alegria não depende de circunstâncias, a alegria é algo que está envolvida com o estilo de vida que eu tenho com Deus, a alegria é algo que está envolvida com a vida que eu tenho de intimidade com o Senhor. Sabe por que Paulo escreve isso? Porque quando Paulo escreve isso, ele não está de férias na praia. O apóstolo Paulo não está numa viagem de excursão. O apóstolo Paulo está preso. Ele está em Roma. E mesmo estando numa prisão domiciliar, ele está num lugar privado de sua liberdade física. Ele tem a sua liberdade privada, limitada. Mas eu quero dizer algo para você, que assim como a felicidade verdadeira não está ligada a fatores externos, a vida e a liberdade daquele que está em Cristo também não está ligada a fatores externos. O homem pode prender você fisicamente, mas o teu espírito está livre no Senhor, a tua alma está livre no Senhor, e isso basta para nos trazer alegria. Alegrai-vos, ele diz. A alegria não está ligada às circunstâncias, a alegria está ligada no quanto eu estou envolvido com Jesus, o quanto eu estou seguindo Jesus de perto. Ele deixa aqui um dos primeiros conselhos que eu quero compartilhar com você, daquele que deseja ser realmente um seguidor de Jesus. É que o primeiro conselho está no versículo 5, é que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo. O apóstolo Paulo diz: se você quer ser um seguidor de Jesus, primeiramente você precisa ter os teus sentimentos transformados por Jesus.
Em Efésios, no capítulo 4, ele diz: lance mão, se despoje de toda a ira, de toda a raiz de amargura, de todo sentimento que não presta, de todo sentimento que deixa a angústia vir sobre a tua vida, de todo sentimento que é lixo para a tua alma, para os teus sentimentos, e se revista de Cristo, e se revista da nova criatura. E ele diz aqui, que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso é o começo de todas as coisas. Foi através desse sentimento que Jesus Cristo, ele agiu. Foi a partir desse sentimento que Jesus efetuou a sua obra na vida da humanidade, no mundo inteiro. Foi através desse sentimento de amor, de misericórdia, de graça, de compaixão. Foi através desse sentimento que Jesus Cristo, ele resolveu descer para a terra e padecer na pele de homem, para nos conceder hoje vida, liberdade, alegria no Espírito Santo, uma esperança de vida eterna, uma esperança de salvação. Foi por causa desse sentimento. E ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Sabe, irmão, o nosso padrão deve ser Jesus Cristo de Nazaré. O nosso sumo exemplo é Jesus Cristo de Nazaré. O nosso alvo precisa ser Jesus Cristo de Nazaré. Nosso alvo é Jesus. Nosso alvo precisa ser Jesus. A quem devemos imitar? A Jesus. Seguir os passos de quem? De Jesus. Os sentimentos que ele teve, nós precisamos ter também. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos buscar os frutos do Espírito Santo, que é mansidão, que é domínio próprio, que é longanimidade, que é amor, que é paz. Porque esse era o sentimento de Jesus por nós. Esse era o sentimento de Jesus com relação ao Pai. Sabe, irmãos, a obrigação de qualquer cidadão bem-sucedido, melhor, um cidadão de bem, que realmente quer acertar na vida, é se tornar cada dia melhor do que o dia anterior. A obrigação de cada cidadão, eu estou falando de cidadão comum, que quer fazer o bem, é realmente tentar, se esforçar para que cada dia seja melhor do que o dia anterior. Mas a obrigação do cristão é se esforçar e buscar para que cada dia venha se aparecer um pouquinho mais com Jesus Cristo de Nazaré. O padrão é muito mais elevado. Deus não quer que você seja apenas uma mãe melhor a cada dia. Deus não quer que você seja apenas um pai melhor, um marido melhor, um líder melhor a cada dia. Deus quer que você seja cada dia mais parecido com Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos sendo aperfeiçoados. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 4, 11, que Deus, através de Jesus, deixou dons para a igreja. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim ao aperfeiçoamento dos santos. Sabe, querido, se você faz parte da igreja de Jesus, você precisa estar num processo de aperfeiçoamento. Você está sendo aperfeiçoado. E a Bíblia diz, até que todos chegamos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, a estatura de varão perfeito, na medida da estatura de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Sabe, irmãos, a estatura de Jesus Cristo, nós precisamos olhar para Jesus, que é grande, que é alto, que é soberano, que é perfeito, e nós precisamos desejar: eu quero chegar lá, eu quero chegar lá, eu quero ser do tamanho dele, eu quero ser como ele, eu quero chegar lá. Aí as pessoas dizem assim: irmãos, mas nunca você é igual a Cristo. Não vai mesmo. Mas o quanto você tem tentado? Nós jamais chegaremos a ser como Ele. Mas a questão não está em conseguir ser igual a Ele, mas a questão é o quanto eu estou me empenhando para ser parecido com Ele. Essa é a questão. E o apóstolo Paulo diz assim: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Isso aqui me chama muita atenção, irmãos. Ele reconhece, ele diz: não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Repita comigo: uma coisa faço. Você precisa fazer alguma coisa.
Porque é muito fácil, irmãos, nós cruzarmos os braços e dizer: eu nunca vou ser igual a Jesus, mas não fazer nada para tentar ser igual. Paulo diz: eu não cheguei nem aos pés dele, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim, rumo ao alvo da minha soberana vocação, que está em Cristo Jesus. Ele diz aqui que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Nós precisamos imitar Jesus. Se nós quisermos seguir os passos dele, precisamos imitar. Paulo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitá-lo. Esse é o primeiro segredo, versículo 5. No versículo 7 ele diz: mas antes se esvaziou. Segundo conselho para quem deseja realmente seguir Jesus Cristo e segui-lo de perto, é se esvaziar. Lançar mão do seu orgulho, se esvaziar do seu egoísmo, se esvaziar da sua arrogância, se esvaziar, muitas vezes, quem sabe até de uma posição mais elevada. Se esvazie, lança fora essas coisas, porque Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz, e então me siga. O primeiro passo para seguirmos a Jesus, ele diz: negue a si mesmo e tome a sua cruz, e depois siga. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Essa palavra esvaziar aqui vem do original grego kenosis, que significa abrir mão da sua glória, abdicar da sua glória, abdicar da sua posição. Sabe, irmãos, o que significa kenosis? Imagine Jesus Cristo sentado à destra do Pai Todo-Poderoso, com uma coroa preciosa de glória, com as suas vestes preciosas de glória. Jesus Cristo Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o Pai diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Imagine agora Jesus Cristo tirando a sua coroa e depositando aos pés do Pai. Imagine agora Jesus se despindo da sua roupa de glória. Imagine Jesus agora deixando o trono, o lugar da sua habitação, o lugar do seu reinado. Imagine agora Jesus Cristo descendo para a terra, para ter que encarnar num ser humano. Isso aqui é o kenosis. E a Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, se esvaziou, se humilhou. Ele fez todas essas coisas, irmãos. Ele sendo Deus, a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele abriu mão de todas essas coisas, se humilhou e se tornou homem. É engraçado que tem muitos homens que têm por usurpação ser igual a Deus e querem fazer o trajeto contrário, e querem ir em direção àquilo que não lhe pertence, quando ele, que é Deus, abriu mão da sua glória e da sua identidade divina, melhor, da sua identidade não, mas da sua posição divina, deixou o trono da glória e se humilhou para ser igual a nós. Esse é o exemplo que eu quero seguir de perto. Sabe, irmão, Jesus teve que, nesse processo de kenosis, ele teve que aprender algumas coisas, fazer coisas que ele nunca tinha feito antes. Primeira coisa, aquele que era desde o princípio, pelo qual todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. A Bíblia diz que ele teve que nascer. Jesus já era. A Bíblia diz: aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Jesus já era, mas porque ele se esvaziou da sua glória, deixou a sua posição e se humilhou, ele precisou nascer. Ele nasceu de uma virgem. Outra coisa que Jesus não precisava fazer, nunca tinha feito, ele precisou aprender a andar. Imagine você, o Deus onipresente,
que está em todos os lugares ao mesmo tempo, que nunca soube o que é a limitação do tempo, que nunca soube o que é estar limitado pela lei do tempo, agora ele precisa aprender a caminhar. O verbo da vida precisou aprender a falar. Ele é o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Oh, verbo, imagine o verbo aprendendo a falar. Imagine o verbo aprendendo a falar papai. Imagine o verbo dando seus primeiros passinhos em direção à sua mamãe. Imagine, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, quando nós falamos de quenose, quando nós falamos que Ele se esvaziou, quando nós falamos que Ele se humilhou, irmão, você nem imagina o que Jesus teve que fazer por amor de mim e de você. Agora é necessário entender que para seguir os passos de Jesus nós precisamos fazer que nem Ele, se esvaziar. Nós que somos muito menos do que Ele, temos tanta dificuldade em se esvaziar, engolir o nosso orgulho, aceitar uma ofensa. Para nós é o fim do mundo, não ir para casa sem dar uma resposta, não dá. Ei, irmão, desce daí, se esvazia, porque o teu mestre, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou, digno, santo, justo, reto, perfeito, teve que ouvir da boca suja de ímpios e pecadores: ele tem demônios. Teve que ser levado para o madeiro, ser pregado, ser cuspido por pessoas sujas, pecadores, perdidos. Mas a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca para amaldiçoar. Antes ele orou ao Pai e disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Pai, tenha misericórdia deles. Se esvazie, irmão. É necessário se humilhar. É necessário se humilhar. Nós somos testados todos os dias, mas é necessário que o Espírito Santo tenha liberdade para gritar dentro de mim e de você, quando nós somos afrontados no trânsito. Que Ele grite dentro de mim e de você quando nós recebemos uma palavra do nosso cônjuge que nós não gostaríamos de receber. É necessário que o Espírito esteja gritando dentro de nós: ei, esvazie-se, porque Jesus se esvaziou. Esvazie-se, porque você é a imagem dEle. Se você quer seguir Ele, você tem que ser que nem Ele. Esvazie-se. Um dia eu peguei os contatos, foi nesse... Qual evento que foi, Jesus? No batismo. Eu peguei uns contatos, um menino escreveu lá o número do telefone dele em línguas estranhas. E na hora de salvar o número dele, eu troquei um 5 por um 9. Não sei nem que número que eu troquei lá, que o negócio estava feio. Aí, eu comecei a mandar mensagem para o menino, informando sobre o batismo. Comecei a mandar mensagem. E aí tinha uma outra foto no perfil dele. Mas eu pensei, tem gente que põe a foto da esposa, tem gente que põe a foto de filho, tem gente que põe foto de mãe, deve ser ele. E eu mandei um monte de mensagem, não me respondia. Coloquei no grupo, saiu do grupo. Falei, ué, mas que trem é esse? Quando foi um dia, um áudio. A pessoa, eu fui abrir o áudio, Jesus dos crentes. No áudio dizia mais ou menos assim: eu não sei quem você é, você já me colocou num grupo, eu saí, eu já bloqueei você, não adianta, fica me chamando para ir nessa tal dessa igreja. Eu quero falar uma coisa para você: eu não vou na tua igreja, não quero ir nunca na tua igreja, para de me incomodar. O cão puro, irmãos. Eu pensei 400 vezes
e mandar 400 tipos de mensagem de volta, só elogiando. Mas aí o Espírito falou: Jesus faria isso? Jesus faria isso? Sabe, irmãos, eu não estou dizendo que eu sempre consigo isso, que sempre eu ouço essa mensagem. Eu já fiz fiasco, irmãos, feio. No trânsito, homem principalmente é brabo, né? No futebol. Mas é necessário que o Espírito Santo esteja gritando dentro de mim e dentro de você: esvazie-se. Esvazie-se, porque Jesus se esvaziou. Esvazie-se. Quer seguir Jesus, tem que ser igual a Ele. Seja transformado, seja igual a Ele. Você está entendendo, irmão? E Paulo diz assim: tenha o mesmo sentimento que houve também em Jesus, que Ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou. Esse esvaziar entra em muitas áreas da nossa vida. Muitas vezes as pessoas querem mais para si, outras pessoas querem menos para si, mas o foco não é no quanto nós queremos ter, mas o foco é: nós devemos querer menos de nós mesmos, menos de si. O foco não é querer mais de si, o querer menos de si. Mais para si ou menos para si é menos de si. Amém? Entendeu? Não? Bagunçou um pouco agora. No ensaio saiu melhor. O foco não é querer mais para si ou menos para si. É querer menos de si. Um exemplo muito claro disso muitas vezes é o ministério. Porque nós queremos fazer algo relevante. A palavra relevante é muito legal, é boa. Mas muitas vezes quando se fala de algo relevante, nós imaginamos algo muito grande. Muitas vezes nós pensamos no ministério relevante: eu tenho que ir para a África, eu tenho que ganhar 10 mil almas, eu tenho que fazer algo, eu tenho que ser conhecido, eu tenho que ser famoso, as minhas mensagens têm que estar bombando. Ei, preste atenção. Não é bem assim. Muitas pessoas vêm para a igreja porque querem alcançar muito, porque querem crescer muito, porque querem ter muito. Não é bem assim. A religião durante a história, ela bambeou, ela caminhou de um lado para o outro, de um extremo para o outro. Enquanto uma parte da história a igreja queria menos para si, onde os religiosos se trancavam em mosteiros, abriam mão da sua riqueza, dos seus bens. Não estou falando que isso é errado. Em outra parte da história nós vemos a igreja querendo ter muito para si, ter muito dinheiro, ter muita riqueza, porque se você é filho de Deus, você tem que ter muito, você tem que crescer muito. Ei, preste atenção no que eu vou falar, irmãos. O alvo não é ter menos para si e nem mais para si. O alvo é sempre ter menos de si. Porque pode ser que Deus Ele queira, pode ser que a vontade de Deus seja que você seja um pregador mundialmente famoso, que você viaje pelo mundo inteiro. Ei, mas deixa eu dizer uma coisa para você: e se a vontade de Deus para você não seja essa? E se ela não for essa? Aí é onde que nós entramos em crise. Porque nós pensamos que para cumprir a vontade de Deus nós temos que fazer coisas tremendas, poderosíssimas, temos que ser muito conhecidos. Mas e se a vontade de Deus não for essa? O foco não é ter muito, o foco não é ter pouco, o foco é ter menos de nós mesmos, para assumir aquilo que Deus quer para nós, a nossa vontade, a vontade de Deus para nós. Porque cada um de nós tem uma vontade de Deus para a nossa vida, cada um possui algo que Deus quer para fazer através da nossa vida. Você está entendendo ou não, irmãos? Eu citei o exemplo de João Batista, porque João Batista foi o grande profeta. Jesus disse que de um nascido de mulheres ele foi o maior. Mas quando Jesus apareceu, João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. Convenha que eu desapareça e que ele cresça agora. João Batista entendeu que o seu ministério era só até ali, pronto.
Nós temos dificuldade de entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e a Bíblia fala tanto sobre isso. E não sejais insensatos, mas procurar entender qual é a vontade de Deus para a vossa vida, porque a vontade de Deus para a minha vida não é a mesma vontade que Deus tem para a vida do pastor Marcelo, não é a mesma que a Cleide, não é a mesma que Ezequiel. Existe a vontade geral, genérica, que é para todo mundo, que é que você seja bem sucedido, que você seja feliz, que você seja cheio do Espírito Santo, que você pregue a palavra, que você seja usado por Deus. É a vontade geral. Agora existe uma vontade específica. A minha não é a mesma sua, não é a mesma sua, não é a mesma de nenhum de nós. Você está entendendo, irmãos? Tem uma vontade de Deus. Agora, para você assumir, para você entender essa vontade de Deus, é necessário que você venha se esvaziar de si mesmo, para receber a vontade de Deus, o querer de Deus. Sabe quantas vezes eu pensei, porque eu tenho a tendência, assim, irmãos, a ser mais tipo monge franciscano, me isolar, viver com a coisinha simples, porque a minha origem é simples, eu nunca fui de coisa luxuosa, minhas coisas simples. Quantas vezes, irmãos, eu pensei, eu vou largar tudo, esse negócio de igreja, eu vou largar tudo, eu vou para o meio do mato, vou orar lá, vou ter minha vida espiritual lá, e Deus, Ele quer que seja assim, eu acho que é isso que Deus quer para mim. E o Espírito Santo de Deus falou isso que eu estou falando para você. Não se trata de você querer menos para você, a questão é você querer menos de você, para deixar eu trabalhar na tua vida e fazer aquilo que eu quero fazer. Porque tanto aquele que quer fazer grandes coisas e ter muitas coisas, quanto aquele que não quer ter nada, quer ter poucas coisas, pode errar gravemente por não deixar Deus trabalhar e manifestar a vontade dele para a sua vida. O foco não é no que eu quero, no que eu preciso, no que eu acho, no que eu desejo, mas é naquilo que Deus quer. E para isso, para nós entender isso, nós precisamos nos esvaziar, irmãos. Sabe por quê? Se você pega os maiores da Bíblia Sagrada, pega Moisés, pega Abraão, pega Elias, Davi, você vai pegar e ver que cada um deles tinha uma característica de Deus, uma missão específica, uma vontade de Deus para a sua vida. Olha que coisa doida, ele pega Moisés do palácio e leva Moisés para o deserto. Ele pega Davi lá do meio da roça, no meio dos animais, e leva Davi para o palácio, porque a vontade dele é assim, irmãos. A vontade de Deus para uns é que esses vão para o palácio, a vontade de Deus para outros é que eles venham abrir mão do palácio e ir para outros lugares onde ninguém o conhece. E para aceitar isso é necessário abrir mão da sua vontade e deixar Deus dirigir. Quantas pessoas que eu conheço que estavam se formando em medicina, que abandonou tudo para ser missionário lá na África, onde ninguém conhecia ele. E quantas pessoas que viviam no meio do mato, que Deus pegou e colocou lá em cima. Porque para cada um Deus tem uma vontade específica. Querido, é muito importante isso, irmãos. Se esvazie para que Deus venha direcionar você. Se esvazie para que Deus venha guiar você. Se esvazie para que a vontade de Deus seja feita na tua vida. Foi isso que Jesus fez no Getsemane. 3 vezes ele orou: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Pai, se for possível, afasta de mim essa hora. Pai, se for possível, faça diferente. Mas ele foi rendido pelo Espírito Santo, porque ele desejou se esvaziar, e o Espírito Santo entrou e bradou dentro dele, e ele começou a orar diferente. Mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos, Jesus é demais. Ele nos ensina tantas coisas. Ele diz: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Quantos aqui entendem que para você ser um seguidor de Jesus, você precisa orar?
Quantos aqui oram? Cuidado com a oração. Ai, eu vou explicar por quê. É porque durante muito tempo nós aprendemos que a nossa oração muda a vontade de Deus para a nossa vida. E na verdade, quando nós oramos com toda a nossa sinceridade, nosso coração, acontece ao contrário. Quando nós oramos, é Deus quem muda a vontade do nosso coração para que nós venhamos nos colocar na posição que Ele deseja. E quando nós oramos, nós não mudamos a ideia de Deus, nós não mudamos as sentenças de Deus, nós não mudamos a vontade de Deus. Quando nós oramos, nós nos esvaziamos e damos lugar para que a vontade dEle seja feita. E é por isso que Ele diz, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando você ora e o céu se abre e o reino de Deus desce sobre a tua vida, cuidado, porque você está morrendo para a tua própria vontade e você agora está concebendo do Espírito Santo para viver de acordo com a vontade de Deus. Eu nunca quis ser pastor, irmãos. Eu nunca quis pregar. Eu já preguei, já falei várias vezes sobre isso aqui. Mas tem gente que está chegando agora e não me conhece. Aí Deus faz isso. Eu sempre quis buscar a Deus. Meu sonho era buscar a Deus. Quando eu comecei a ser tocado por Ele, meu sonho era ficar com Ele e dizer: Deus, me usa onde eu estiver. Senhor, me usa. E eu ouvia muitos companheiros meus dizendo: olha, eu quero ser missionário na África, eu quero ser um pastor conhecido no Brasil, eu quero ser um profeta. E eu dizia: meu Deus, se o Senhor puder me deixar diácono para o resto da vida, não tem problema não, Deus. Porque eu sempre fui muito tímido, irmão. Eu nunca quis aparecer. Só que quando você começa a orar, ao invés de você mudar a Deus, Deus é que vai mudar você. Deus vai te mudar. Então cuidado, se você tem o hábito de fazer isso constantemente, cuidado, que Deus ele pode mudar radicalmente a direção da tua vida, a direção da tua história. Se você pensa que você vai ser um grande médico, um grande advogado, um grande empresário, quem sabe Deus está olhando para você e está dizendo: não, não vai ser nada disso. Vai ser o meu pastor, vai ser o meu pregador, vai pregar minha palavra, vai viajar o mundo inteiro, vai ser usado por mim. Porque Deus, Ele é expert, Ele é tremendo, especialista em frustrar os nossos planos e os nossos sonhos. Esse aqui que está dizendo, ele mesmo se esvaziou. Um dia estava andando juntamente com os seus discípulos. Ele estava indo para a cidade de Damasco, a fim de prender uns crentes, prender eles e bater neles, colocar dentro de uma cadeia. Mas Deus naquele dia disse: olha, levanta lá, meu filho, do teu trono, e vai encontrar com esse cara na estrada de Damasco. Vamos frustrar os planos dele agora. E se você ler a palavra de Deus lá no Atos dos Apóstolos, você vai ver que Paulo estava indo pregar, vai prender os cristãos, e de repente Jesus aparece para ele no meio do caminho, e ele cai por terra, fica cego, e depois disso ele nunca mais para de pregar o mesmo Jesus que ele mesmo estava perseguindo. Deus pode mudar a tua vida, Deus pode mudar a tua história. Deus quer que você se esvazie, que você dê lugar para Ele, porque Ele vai fazer algo poderoso, Ele vai fazer algo tremendo na tua vida. Quantos aqui querem seguir a Jesus? Tomando a forma de servo, no versículo 7. Quem quer seguir a Jesus precisa tomar a forma de servo. Já estou indo para a parte final. Quem quer seguir a Jesus precisa tomar a forma de servo. Jesus era Deus e se fez servo. Eu e você não somos nada, mas precisamos ainda assim nos humilhar mais ainda e sermos servos uns dos outros.
Amém? Lá em João no capítulo 13, Jesus se coloca diante dos seus discípulos e começa a lavar os seus pés. E diz: vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Ele diz: bem-aventurados sois vós, se vocês praticarem. Não é necessário apenas entender o conceito de ser servo, é necessário que você venha praticar. Se você entende que é necessário servir os irmãos, é necessário não apenas entender, mas é necessário começar a praticar. Comece a servir as pessoas, e você vai se tornar um pouquinho mais parecido com Jesus. Não tem glória nenhuma em lavar pés, não tem glamour nenhum em lavar pés. Você não vai levar nenhum elogio porque você é um grande lavador de pés, mas faça isso porque você quer parecer com Jesus. Faça isso porque Ele mandou fazer. Lava pé mesmo, sirva mesmo. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Versículo 7 diz que Jesus se tornou servo. Nós precisamos nos tornar servos. Versículo 8 diz: e Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deixa eu falar algo profético para a tua vida nessa noite. A vida pode ter te dado vários motivos para você desistir, mas Deus te dá um único motivo para permanecer firme até o fim. A vida pode ter te dado milhares de motivos para você desistir da igreja, desistir de Cristo, desistir dos irmãos, desistir de tudo. Mas Jesus hoje te dá um motivo para você permanecer firme e continuar na caminhada. Sabe qual é o motivo? Jesus Cristo foi até o fim por você. Aleluia! Ele foi até o fim por você, Ele foi até o fim por mim. Esse é o único motivo que deve estar gravado no nosso coração. Se Ele foi até o fim por mim, se Ele entregou a sua vida por mim, não há nada nessa terra que vai me fazer desistir, nada vai me fazer parar. Foi por você que Ele entregou a sua vida na cruz. Foi por você que Ele entregou a sua vida na cruz. Foi por você que Ele foi até o fim. Foi você que Ele amou até o fim. Pare de dizer que você não é nada. Pare de dizer que você não consegue. Pare de dizer que você vai parar. Pare de dizer que você vai desistir. Ele foi até o fim por você. Faça valer a pena. O Evangelho consiste nisso, em ir até o fim. Não importa o quão brilhante você começou, porque eu já vi muitos caírem no meio do caminho. O que importa é como você vai terminar. Porque no começo tudo são flores. No começo tudo é bonito. Mas eu quero ver chegar no fim. E chegar que nem esse homem aqui, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Sabe, irmãos, isso aqui é uma frase que eu gostaria de ter na minha boca, uma frase que eu gostaria de ter na minha boca e ter a oportunidade de dizer minhas últimas palavras antes da morte, num leito de morte, ter essa oportunidade de dizer a mesma declaração de Paulo: eu combati o bom combate, eu fiz aquilo que era para fazer, eu acabei a carreira, eu fui até onde era para mim ir. E guardei a fé, eu fiz as coisas do jeito que era para ser feitas. Está entendendo isso, irmão? Repita comigo então: eu fiz o que era para fazer. Eu fiz até o momento que era para fazer. E eu fiz do jeito que era para fazer. Tem que ter peito para dizer isso, irmão. Fiz o que era para fazer. Você está fazendo o que é para fazer? Eu fiz até o momento que era para mim fazer. Ele reconheceu o momento do seu fim.
Ele reconheceu que havia chegado no fim. Ele diz: eu fiz até aqui, acabou. Acabei a carreira, pronto, acabou. Ele diz: eu guardei a fé. Eu fiz do jeito que era para fazer, porque não basta só fazer as coisas que tem que fazer do jeito que é para fazer. Pastorear tem que fazer? Sim, tem que fazer. Vai ter que saber do jeito certo. Pastorear a coisa certa a se fazer? Sim, mas tem que fazer do jeito certo. Pregar é para fazer? Sim, mas tem que fazer do jeito certo. Tudo, irmãos, no reino de Deus tem que fazer o que é para ser feito, fazer até quando tem que ser feito, e fazer do jeito que tem que ser feito. Eu dei o exemplo de João Batista, que disse: eu reconheço que agora acabou para mim. Ele poderia dizer assim: não, eu vou abrir uma igreja ali no outro bairro ali, e eu prego lá na outra igreja, Jesus prega lá no centro, e está tudo certo, nós vamos fazendo a obra de Deus junto. Não, ele diz: olha, convém que ele cresça, que eu diminua. Acabou. Porque ele sabia as escrituras, irmãos, e o que havia sido profetizado a respeito dele mesmo. Voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ele foi ungido para isso, ele foi chamado para isso, e ele fez isso, pronto. Não precisa inventar mais. Fazer o que é para ser feito, até o momento que é para ser feito e do jeito que tem que ser feito. Amém, irmãos? Você está entendendo ou não? E Jesus foi obediente até a morte. E olha só o que a palavra de Deus diz no versículo 9: Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu um nome que está sobre todo nome. Eu quero dizer algo para você, que se você se dispõe a seguir Jesus Cristo, seguir os passos de Jesus, a mesma coisa que Jesus alcançou com seu ministério, você vai alcançar na presença de Deus também, porque naquele dia Deus vai exaltar você, Deus vai exaltar você, você vai chegar naquele dia, e você vai olhar para tudo aquilo que está acontecendo, e você vai dizer: meu Deus, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena ser perseguido, valeu a pena ser humilhado, valeu a pena ser traído, valeu a pena ser fiel. E o apóstolo Paulo diz assim: se nós esperarmos em Deus apenas nessa terra, somos miseráveis. E é o mesmo que diz que as tribulações dessa terra, momentâneas dessa terra, não podem ser comparadas com a glória que há de vir. Ele vai te exaltar. Não se exalte, espere o momento de ser exaltado por Ele. Você não precisa aparecer, você não precisa mostrar a tua oferta, você não precisa mostrar a tua espiritualidade, você não precisa provar nada para ninguém. Você é filho, ninguém tira nada de você. Você é herdeiro, ninguém tira nada de você. Se você está em Cristo, nada vai arrebatar você das mãos dele, porque a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem os principados, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.